Olá, boa tarde. Oi, tia. Oi, tia. Olá, boa tarde. Boa tarde, tia. Boa tarde. Deixa eu cobrar aqui de quem está me devendo umas atividades. Quantos colegas estão chegando? Língua portuguesa. Davi, você fez a tabela do livro 2, página 105 e 107? Vou fazer. Tá em branco aqui, tá? Boa tarde. Onde a tabela? Não, essa tabela é, ó. Foi pro dia 20/8. É A gente vai fazer aquela revisão ou vai pro livro? Nós terminamos a revisão, tá? Ah, tá. Vamos lá, pessoal? Vou socializar aqui com vocês. Olá, boa tarde. Duas charadas. A primeira é essa daqui. Pode responder? Olá, boa tarde. Papel. Papel. Tia, O ar? O A, pode responder? claro. O coração. Não. Nossa, que sentimental. Ninguém? Uma música. A encomenda frágil? A encomenda frágil? Não é encomenda. Vidro. Vidro, eu ia falar isso. Areia. É só Gente, é uma piada. Água. Não. Ninguém? Natureza? Não. Nossa, eu tô quase falando uma coisa, mas não faria sentido nenhum. É uma charada. Não precisa fazer sentido. Fralda? Não. Teve mais de um, tá? Silêncio. Silêncio. Até de você falar o nome dele, você já quebrou. Tia, por que você não me deu mais tempo? Eu acabei de chegar, tia. Eu ia até pensar. Nada, deu tempo suficiente aí, ó. Ô, tia, Vamos era lá. o quê? Silêncio. O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia? Fala, Clara. 42 horas? Não. Calma aí, deixa eu pensar. Eu acho que eu já ouvi essa piada, tia. A charadinha. 48 horas. Não. 2 dias. Não. É só uma resposta, tá, pessoal? A lua. A noite. A letra M. A letra M, quem falou? Heitor. Foi Heitor. Heitor. O Heitor. Eu acho que você falou com áudio desligado Aqui. agora. E aqui. No quarto ano, eles acertaram a outra e não conseguiram acertar essa. A tia, a primeira era Eles qual? acertaram o contrário. A primeira perguntava assim, ó. Deixa eu botar do lado de cá.
Qual é a coisa mais frágil do mundo? Vamos lá, pessoal? Então, uma boa tarde para quem chegou. Não escutou aí meu boa tarde. Nós vamos fazer atividade no livro. Peguei o livro de português, Tia, livro 3. ô tia, aquela negócio de ciência, a tarefa de ciências é para amanhã? Isso, para amanhã. Tia, você me Não, manda no não, WhatsApp? tia. Você me manda no WhatsApp essa tarefa? Eu mandei hoje. Mandou? Tá, deixa eu ver aqui. Mandei para todo mundo. Tia, aqui tá um frio. Uau! E hoje nós vamos fazer um texto. Deixa eu só pegar o meu livro aqui. Só um minutinho. Tia, mas vai ser individual ou vai ser todo mundo junto? Individual. Ah, tia, Tia, do espaço interativo, a última corda? no quarto Não. ano era mais legal. Tá, então, tia, se você... Vai, fala. Ô, tia, então você não me mandou não, tia. Não enviei para você, não? Então eu vou te Não. enviar. No quarto ano mais legal, a gente só fazia texto em Vamos lá, conjunto. pessoal? Pois é, mas agora você já está no quinto e você tem que começar a produzir os seus textos sozinhos. Da agora para frente, a maioria dos seus textos vão ser sozinhos. Porque quando você for lá prestar o seu vestibular para medicina, você vai escolher geriatra, porque eu já vou estar bem velhinha e você vai cuidar de mim, vai me consultar de graça, lembrando tudo que eu já fiz por você. E aí vai ter alguém aqui que vai ser dono de uma farmácia e vai me dar os remédios. E outro vai ser dono de uma frota de táxi que vai me levar e vai me buscar tudo de graça, tá? Meu Deus, tia. Eu vou ser médico legista. Gente, se eu entrar no consultório de vocês e alguém me cobrar uma consulta, não vou nem falar nada, não. Eu vou ser médico legista. Um absurdo, um absurdo. Tia, eu não vou ter consultório, vou ter um restaurante. Pois é, eu quero comer de graça lá, tá? Tá pedindo demais. Não, pelo menos um desconto, né? 70%. Din vai. 1 centavo. Caderno, tá, pessoal? Deixa eu dar um tempinho para pegar o caderno. Ô tia, sabia que em todas as hamburguerias você tem desconto? Porque eu sou Desconto de 1 perceptora. centavo, porque em todos os preços é R$29,99. Ai, ai. Pega aí o caderno de vocês. Vou mandar aqui no chat. Tia, a gente vai fazer texto? Tia, eu Produção só tenho textual. uma página no caderno de português. Vamos, Davi. Deixa eu jogar o caderno. O livro normal. O livro e o caderno nós vamos usar. Coloca todas essas observações que a tia Dulce está mandando aí no chat, ó. De ciências, tia? Meu Deus do céu, fala para ele, pessoal. Português. Não tá. Lucas, volta para minha aula. Coloca essas observações aí. Tá todo mundo recebendo no chat as observações? O tia se copiou e colou, né? Porque não é possível você digitar numa rapidez que nem essa. Não, tô digitando. Você não viu não aqui que eu tava assim? Rapaz. Pessoal, todo mundo recebeu? Manda um joinha aí quem recebeu. Eu. Recebeu. Tia, esse dedo que tá aqui desse lado de mim, tava com febre amarela. Tava todo amarelo esse dedo. Dedo de Lego. Eu sempre, tio. Quem já finalizou aí de escrever as observações, manda um ok para a tia Dulce aqui. Pode ser pelo chat mesmo. Tipo assim, você já anotou tudo no seu caderno de português? A data, o livro, a página, a seção e o tipo de texto, a texto com base em gráfico. Eu gosto de fazer essas observações, pessoal, e anotar essas coisas. Tá no mês 9? Mês 9, estamos finalizando essa semana. Por Tia, quê?
feliz. Quando o aluno pegar aí o caderno de português e ele olhar, ele vai saber, ah, tá, esse texto eu fiz dia 29, foi na aula de português, no livro 3, tem tudo aí, ó, livro 3, a página, a seção, tudo, o texto que você vai produzir. Tia, essa quarentena tá passando tão rápido que mal a gente começou a quarentena já tá no dia das crianças. É verdade. Isso é bom porque daqui a pouco já vai vir o Natal. Natal tá chegando. Tomara que acabe a quarentena no Natal, senão não vai adiantar nada. É. A gente vai ficar em casa. Terminei, tia. Deixa eu ver quem já terminou, o que já me mandou. Breno, Pietro, só até agora. Otávio. Tio, eu não terminei, não. Eu só coloquei ali porque você tinha perguntado se a gente já recebeu. Ah, tá. João Amaral já terminou. Davi, Heitor. Tia Dulce, Oi. se a escola voltar, vai ser obrigatório ir ou não? Não, hoje mesmo um representante da educação aqui do nosso estado deixou isso bem claro, que ninguém é obrigado, tá, pessoal? Mas a nossa escola, Fiorella, ela ainda está conversando, está tomando algumas decisões, porque retornar às aulas não é algo assim, vamos ali agora, retornar. Não é assim, né, pessoal? Tem uma série de medidas que precisam ser tomadas. Então, a escola ainda está conversando muito sobre esse assunto, tá? Como vai ser quem não puder ir? Eu acredito que vai continuar sendo online. Mas quem Tá? for não vai ser online. Quem não for, vai ser online. Tia, eu vou. A minha mãe disse que eu vou se voltar. E aí nós vamos aguardar, né, claro? Eu acho que eu vou, né? Eu Se a talvez escola vou. vai liberar ou não. Fala, Davi. Tem duas coisas pra falar. Primeiro, eu vou. Minha mãe falou, ou você vai ou você sai da escola. Ela Vamos quer lá? muito que eu volte às aulas. E segundo, tia, quanto mais rápido, eu tomara que o Natal chegue rápido, porque se demorar muito é capaz do Papai Noel pegar coronavírus. Eu acho que ele nem vai sair para distribuir presente, Vai né? que ele espirra no presente. Não, eu acho que ele nem vai sair para distribuir, porque ele é Vai mandar considerado drone. como É verdade. risco, né? Ah, vai pra ele. aparecer no presente made in China. Aí tem que passar 2 litros de álcool em gel. O presente vai ser álcool em gel. Vamos lá? Ok? Vamos voltar? Vamos às orientações. Presta atenção, hein? Texto com base em gráfico. Só um minutinho. Como você viu, os gráficos ajudam a demonstrar algumas informações dos textos. E o texto escrito pode interpretar as informações contidas no gráfico. Você vai escrever um texto com base em um gráfico. Comece lendo o texto a seguir. Então, nós temos aí um gráfico apresentado na página 63. É muito importante que todos os alunos estejam com o livro aberto na página 63 para visualizar um pouquinho melhor esse gráfico aí, ok, pessoal? E aí fala assim, ó, esportes mais praticados pelos brasileiros. Então, o nosso título já pode ser esse aí, né? Esportes mais praticados pelos brasileiros. Segundo recente relatório divulgado pelo Ibope Maximídia, o esporte mais praticado pelos brasileiros é a caminhada. Segunda pelo futebol, seguida pelo futebol e pelo vôlei. E aí nós temos aí, ó, o total, são quantos esportes vocês contaram aí? Três esportes. 13 esportes. Então, nós já sabemos outra informação, são 13 esportes. Esse aqui é um relato divulgado pelo Ibope Maximídia. Vamos olhar aqui na legenda. Tio, o que é aeróbica? Aeróbica é tipo circuito. Já ouviu falar de circuito? Pula a caixa, pula a corda, corre, coloca a mão no chão, volta.
Faz pó de chinelo, já ouviu falar? Corre na esteira. Seria isso. Tipo corrida de etapas. Isso. E aí, ó, ele divulga o esporte mais praticado por elas e por eles, por homem e por mulher, e o menos praticado. E nós vamos fazer um texto. As orientações dessa produção textual qual texto você escreve? Texto de pesquisa. Sobre o quê? Sobre o gráfico. Para quê? Para interpretar as informações. Para quem? Colegas, a escola e família. Como será a sua produção individual? Mesmo que estivéssemos lá na escola, a produção seria individual, ok? Você vai escrever seu texto com base no gráfico anterior. Primeiro, ouça as instruções que a professora vai dar sobre o tamanho do seu texto, que o seu texto deve ter. Então, vamos lá. Escreva o texto. Depois de interpretar o que mostra no gráfico, chegou a hora de escrever o texto. Siga as instruções do professor, escreva a primeira versão do seu texto no caderno. Atente-se para analisar os dados do gráfico e explicar como lê-los com a legenda. Então, pega aí o seu caderno. Todo mundo já está com o caderno aí? Deixa eu voltar aqui. E aí o título pode ser esse mesmo aí, esportes mais praticados pelos brasileiros. Já coloca o título aí no meio da linha. Já tá pronto, né? Tia, é os esportes ou o esporte? Esportes mais praticados pelos brasileiros. Está aí na página 63 do livro de vocês, tá, pessoal? Tia, mas tipo, a gente vai pesquisar sobre os esportes? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Alguém explica para o Lucas aí? A gente vai A gente pegar o vai fazer um caderno, a gente texto vai com fazer um base texto explicando o gráfico. Não, eu Ah, sei, tia. Eu sei que é isso, só que... Ah, deixa. Lucas, você iria pesquisar o quê? Não consegui entender a sua pergunta. Pesquisar, eu ia chutar pesquisar o gráfico, só que, sei lá. Não, mas o gráfico já está aí, meu filho. É só fazer a interpretação dele agora. E aí nós vamos começar o texto, Tia, fazendo posso beber água? parágrafo. Todo mundo já anotou o título aí? Tia, Oi, Breno. posso beber água? Pode, mas a tia Dulce não vai poder parar. Vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa depois você assiste lá no YouTube. Vamos lá. E aí ele fala, o esporte mais praticado pelos brasileiros. Segundo recente relatório divulgado pelo Ibope Maximídia, o esporte mais praticado pelos brasileiros é a caminhada, seguido pelo futebol e pelo vôlei. Então, nós podemos começar falando que foi realizado uma pesquisa com os brasileiros. Eu vou dar uma ideia e vocês vão colocar com as palavras de vocês. Foi realizada uma pesquisa com os brasileiros para descobrir qual era o esporte mais praticado por eles. Tá? Nessa pesquisa foram apresentados 13 esportes diferentes. Bora, Pedro. Espero que vocês já anotaram que eu fui apontar meu lápis. Nós anotamos o título. Você já anotou o título? Não, porque eu saí no começo, que eu fui apontar Anota o título, então, no meio da linha. O título é Esportes mais praticados pelos brasileiros.
Para anotar agora. Agora você vai fazer um relato breve, que é o primeiro parágrafo, falando que foi feita uma pesquisa com os brasileiros para descobrir qual era o esporte mais praticado por eles. Nessa pesquisa foram apresentadas 13 modalidades ou 13 esportes diferentes. Ok, Otávio? Tem que ser com as nossas palavras, né? Com as suas palavras, é. Tio, repete, por favor. Você tem que anotar aí no primeiro parágrafo, você vai dar espaço e vai anotar que foi feita uma pesquisa com os brasileiros para descobrir qual era o esporte mais praticado por eles. Nessa pesquisa foi apresentado 13 esportes diferentes, ou 13 modalidades diferentes. Foi feita uma pesquisa. É, mas é com as suas palavras, tá, Breno? Mas você pede de novo? Tem que escrever? É, mas aí você tá anotando o que eu falei, não, né? Não. Ah, tá. Você vai, no primeiro parágrafo, você vai descrever que foi realizada uma pesquisa e que nessa pesquisa eles queriam saber dos brasileiros quais eram os esportes mais praticados por eles e que foram apresentadas 13 modalidades ou 13 esportes diferentes. Próximo parágrafo. Segundo parágrafo, pessoal, nós vamos falar aqui, segundo um recente... Aí nós podemos repetir o início ali do que está em cima do gráfico. Ó. Segundo o recente relatório divulgado pelo Ibope/Max Media, o esporte mais praticado pelos brasileiros é a caminhada, e você pode repetir essa parte aí. Em cima do gráfico aí. Tia, aqui tá falando que o maior, para mim, é o futebol, que tá aqui, o azul tá em maior aqui, ou é todos juntos? Não, ele está falando no caso da população. Tia, na Ela não verdade, está olhando as barras masculino e feminino, só a população, tá? então, Que essa barra mais caminhada- escura. tia, então a caminhada e o futebol são da mesma quantidade. Sim. Mas aí, é por que ele fala isso, Davi? Porque depois, quando você para comparar o futebol lá nas mulheres, um exemplo. Para mulher, um exemplo. Ginástica ficou maior, tá vendo? Então, sendo assim, caminhada tá em primeiro lugar. Tia, que página no livro de português? 63. É Ibope, tia? Isso. Tá em cima aí do gráfico. São 13 modalidades, né? Isso. 13 modalidades. Tia, para mim o futebol tá um pouquinho acima da caminhada. Vou repetir para o Breno, tá, pessoal? É porque aí, Breno, nós estamos olhando população. Não ele ou ela, tá? Ah, tá. Agora que eu vi. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro parágrafo já está pronto. O segundo parágrafo também, ok? Estou esperando a Clara ali. Clara sinalizou. Oi, Pedro. Espera, eu tô terminando ainda. Ok. Eu não terminei também, tia. Ô, tia, tipo, vou colocar aqui. Pela tabela, eu posso colocar nós ou eu? Nós? De que você está falando? Tipo, eu consegui perceber Uhum. ou nós conseguimos perceber? De que você está falando? Do gráfico? É. Não, você não precisa colocar aqui nós, nem eu. Como que ficou o seu primeiro parágrafo? Deixa eu ouvir. Esporte não é para o Brasil.
Foi feita uma pesquisa para saberem qual é o esporte mais praticado pelos brasileiros. E aí você tem que falar agora. Essa pesquisa apresentava 13 modalidades. Essa pesquisa, não precisa falar que nós, nem eu. Pode falar, essa pesquisa apresentava 13 modalidades diferentes de esporte. Vou botar assim. O segundo parágrafo, Breno, a gente colocou igualzinho, tá aí em cima do gráfico. Tia, mas no segundo parágrafo eu coloquei o que você acabou de falar. Não, o que eu acabei de falar é para você completar o primeiro parágrafo. Ah, Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, vocês vão responder a seguinte pergunta. Tia, você me explica o que é pra fazer, que eu saio sozinho da aula. Ok, Lucas, nós estamos fazendo aí a lei, nós estamos fazendo um texto sobre esse gráfico apresentado. Você vai ter que entrar depois lá no YouTube e assistir a aula para você poder produzir o seu texto aí, tá? Tá bom. Nós já fizemos, já realizamos aí o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Primeira coisa que você tem vocês que fazer... colocaram um segundo, que eu não sei. Breno, só um minuto, por favor. Primeiro parágrafo, o título, Lucas, é igual está aí. Eu sei. Eu saí depois que você falou isso. O primeiro parágrafo você já fez? Eu consegui fazer. Não, fiz não. Primeiro parágrafo você tem que descrever que foi feita uma pesquisa com os brasileiros para descobrir qual era o esporte mais praticado por eles. E que nessa pesquisa, Lucas, apresentava 13 modalidades de esporte. O segundo parágrafo, Lucas, nós colocamos igualzinho está em cima do gráfico. Segundo até vôlei, ok? Entendi, tia. Tia, no segundo, o que a gente faz? Breno, eu acabei de falar. Ela acabou de Eu falar. tava fazendo o primeiro, né, tia? Não, não tem condições, gente. Eu acabei de falar. Eu tava Fala falando aí, Lucas, pro tia, Breno, pra mim. O que é pra fazer no segundo parágrafo? Breno Tem que ser. Era O que tá pra em cima do copiar. gráfico. Tem que Ah, o copiar o texto gráfico, igualzinho em cima do igual. gráfico. E o que tem que fazer no terceiro parágrafo? Vamos lá. Qual é o esporte mais praticado? Nós já respondemos isso no segundo parágrafo. Então, no terceiro parágrafo, eu quero saber quais são os esportes mais praticados por mulheres. Vamos olhar aí no gráfico. Os esportes mais praticados por mulheres. Caminhada. Caminhada, tia. Caminhada, eu quero pelo menos 3. Ginástica. Ginástica. E aeróbica. Vôlei. Eu acho que Ginástica e vôlei. Você acha que vôlei ficou abaixo de futebol, pessoal? Pega uma... Futebol também. Tia, pra mim, tá aqui caminhada, ginástica e futebol. Ok, Breno, finaliza o segundo parágrafo para você não ficar atrasado aí, hein? E aí, Davi? Quais são as 3? Caminhada. Eu vou colocar caminhada, futebol e ginástica. Então, essas são são os 3 esportes mais praticados. Ó. Quais são os esportes mais praticados pelas mulheres? E aí nós vamos responder as perguntas. Os esportes mais praticados pelas mulheres são caminhada, futebol e ginástica. Aí agora a gente vai falar dos homens. Os homens têm preferência em praticar caminhada, futebol e vôlei.
Então, nós já falamos das mulheres e vamos falar dos homens agora. As mulheres e os homens têm preferência em praticar os seguintes esportes: caminhada, futebol e vôlei. Tia, mas ciclismo tá em cima de vôlei e também tá em cima de muitos. Ciclismo? Eu acho que ciclismo, natação, corrida e vôlei tá praticamente a mesma coisa. Pouquíssima diferença. Caraca, tia, só falta 9 minutos pra acabar a aula já. Eu espero que você esteja aí produzindo seu texto, porque eu vou anotar aqui no final da aula, hein, pessoal? Agora, presta atenção, hein? Deixa eu ver, João Vitor, como que ficou o seu último parágrafo. Tá, calma aí. Calma aí, professor. Tio, eu só terminei o segundo parágrafo agora. Ah, tá. Agora eu posso falar, professor. Já os das mulheres são caminhada, futebol e ginásticas. E dos homens, caminhada, futebol e vôlei. Já o das mulheres, o quê? Ué, o esporte que Pessoal, ó, a pergunta que a tia Dulce fez foi: quais esportes são mais praticados pelas mulheres? Tem que colocar os esportes mais praticados pelas mulheres, segundo o relatório ou segundo a pesquisa, são caminhada, ginástica e futebol. Os homens têm preferência em praticar os seguintes esportes: caminhada, futebol e vôlei. Deixa eu ouvir o seu, Davi. Terceiro parágrafo. Os esportes mais praticados por mulheres são caminhada, futebol e ginástica. Já os homens preferem caminhada, futebol e ciclismo. Isso aí. Tem que ficar bem completa a resposta, porque quem vai ler o texto do João Victor, quem vai ler o texto da Heloísa, não vai ver o gráfico. Então tem que saber de que nós estamos falando. É porque o meu, já o das mulheres, ia completar aquele lá que tava falando sobre todo mundo. Pois é, mas aquele que está falando sobre todo mundo é o segundo parágrafo. Esse é o terceiro, já é outro parágrafo. Ficou o meu? Pode. Posso ler o meu texto? Pode, claro. Não, o texto só no final. Lê só o último parágrafo. Os esportes mais praticados pelas mulheres é caminhada, futebol e ginástica. Os homens preferem os esportes caminhada, futebol e vôlei. Tá certo? Ok. Eu coloquei praticamente a mesma coisa que a Clara. Nós vamos continuar nesse parágrafo. Nós não vamos mudar de parágrafo, tá? É o terceiro ainda. Tia, pra mim, o terceiro é o ciclismo dos homens. Então, você pode colocar, Breno. Porque nós conversamos aqui no grupo e chegamos a um consenso aqui. Mas se você acha que é outro, talvez no gráfico do Breno tá diferente. Vamos lá, Heitor. Pode ler meu último parágrafo? Pode. Os esportes mais praticados pelas mulheres são caminhada, futebol e ginástica. E os esportes mais praticados pelos homens são futebol, caminhada e ciclismo. Ok. Agora Eu coloquei... quais esportes apresentam maior diferença entre os praticantes, homens e mulheres? Tia, eu fiz 2 parágrafos para as mulheres e para os homens. Não tem problema não. Mas era para você colocar tudo num só. Tenta colocar tudo num só aí. Quais esportes apresentam maior diferença entre os praticantes, homens e mulheres? Caminhada, futebol e ginástica. ginástica. Vamos ver.
caminhada, futebol, ginástica. Mas olha a aeróbica aí também. Aeróbica. Tio, o que é aeróbica? Uai, Breno. Uai, gente, acho que o Breno tava na minha aula, não. Tô bebendo água. Pois é, tá vendo? Por que não pode ficar saindo da aula, pessoal? Porque eu já expliquei isso pro Davi hoje, hein? Davi, explica isso aí, Davi, fazendo um favor. Aeróbico é tipo uma corrida em etapas. É tipo, você corre, pula algumas coisas, puxa chinelo, depois dá umas cambalhotas. Ah, sei. Vamos lá. Ele quer saber, ó, quais esportes apresentam a maior diferença entre os praticantes mulheres e homens. Então, vamos lá. Os esportes que apresentam a maior diferença entre os praticantes... São caminhada, futebol e aeróbica. Breno, eu vou desligar o seu microfone, porque você fala e atrapalha quem está escrevendo, tá? Os esportes que apresentam a maior diferença entre os praticantes, homens e mulheres, aí nós vamos colocar caminhada, futebol, ginástica e aeróbica. Tio, você pode repetir? Posso. A pergunta é, quais esportes apresentam a maior diferença entre os praticantes homens e mulheres? Pode ser no mesmo parágrafo aí. Então, os esportes que apresentam a maior diferença entre os praticantes homens e mulheres. Ou vocês podem colocar, é possível observar uma maior diferença entre os praticantes homens e mulheres nos seguintes esportes. Tá fazendo, João Vitor? Sim. É porque você tava parado assim pra mim, ó. Você parece que você tava travado. A minha mãe tava falando negócio aqui da escola, uai. Ah, tá. Achei que você tava travado. Ok. Espera, tia, tô fazendo. Acabei. Breno, lê o seu aí pra ver como que ficou. Os esportes que apresentam maior diferença entre os homens e as mulheres são a caminhada, o futebol e a aeróbica. Isso. Eu botei a ginástica também no meu aqui, Breno. Fala, Davi. Parece que você tava assim, tava não? E aí, na próxima aula, nós vamos continuar. Tem mais 2 perguntinhas aí só para finalizar. A próxima ele quer saber quais são os esportes que têm quase a mesma quantidade de praticantes, homens e mulheres. Olha aí, praticamente a mesma quantidade. Tia, Caminhada, com certeza tá em uma dessas. Não, Breno, olha a pergunta que a gente falou. ginástica, Tem que ter a mesma quantidade de homens e mulheres praticando o mesmo esporte. É isso que eu quero saber. basquete, caminhada, futebol E corrida. Corrida? Ó, acho que Atletismo. eu acho que natação, basquete e atletismo. Isso que eu falei. Não é isso? Corrida também está bem próximo, mas ainda tem uma diferençazinha. Aí na próxima aula nós vamos responder esse e vai ficar só. Depois nós vamos só fechar aí falando de quais são os que são menos praticados, ok? Vou dar 20 minutos de lanche aí, aproveita e organiza o material de história, que nós temos um monte de atividade de história hoje, hein? Beijo, beijo, até daqui a pouco.